Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias em Geral. Hoje iremos falar um pouco sobre a Austrália. É um país localizado em uma grande ilha na Oceania. Com uma população de aproximadamente 26 milhões, é uma das maiores e mais desenvolvidas economias do mundo. A Austrália é um país insular da Oceania, limitado pelo Oceano Índico a oeste e pelo Oceano Pacífico a leste. Sua capital é a cidade de Canberra. O território da Austrália é um dos maiores territórios do mundo, com mais de 7.600 km² e a maior parte de suas terras consiste em planícies e planaltos. A Austrália Central possui vastas áreas desérticas que contrastam com o clima seco e os climas mais amenos do sul e do leste. A flora e a fauna da Austrália são extremamente ricas, compreendendo milhares de espécies endêmicas, incluindo cangurus e outros marsupiais. Quase 26 milhões de pessoas vivem na Austrália, concentradas em algumas cidades costeiras, como Melbourne. A Austrália é conhecida por sua produção e comércio de carvão e agricultura, mas sua economia está se desenvolvendo e diversificando. Etimologia da Austrália. O nome, Austrália, vem do latim australis, uma palavra que significa sul, meridiano ou mesmo sul, indicando um lugar ao sul. Durante a Era dos Descobrimentos, a massa continental agora conhecida por corresponder à Austrália era chamada de Terra Australis, Terra do Sul, em mapas e mapas. Geografia da Austrália. A Austrália é uma nação insular na Oceania, cobrindo 89,8% do continente. Além disso, é o sexto maior país do mundo em extensão territorial, com uma área de 7.692,02 km². É banhado por dois mares, o Índico na costa oeste e o Pacífico na costa leste. Na parte sudeste do país fica a ilha da Tasmânia, um dos estados da Austrália. Observe que a Austrália não tem fronteiras físicas com outros países, mas tem partes do arquipélago indonésio e Papua Nova Guiné ao norte. Clima da Austrália. Os principais tipos de clima da Austrália diferem entre climas áridos e temperados. Os países do norte são mais quentes do que os países do sul, onde as temperaturas são mais amenas. As partes central e norte do país têm um clima tropical seco. Nestes lugares a precipitação anual varia de 250 mm a 500 mm e a temperatura frequentemente excede 38 graus Celsius. Na Austrália do Sul, o clima é ameno e úmido, média de 1.000 mm por ano, mesmo com curtos períodos de precipitação em forma de neve em alguns locais. Australian Waterways. O território australiano não possui muitos rios perenes. Eles são encontrados principalmente nas partes leste e sudeste do país, incluindo a Tasmânia. O rio mais importante e mais longo da Austrália é o rio Murray, que corre 2.375 km do sudeste ao oeste do país. Muitos lagos e rios subterrâneos contendo água salgada também foram identificados na rede de drenagem da Austrália. Australia Relief. A Austrália foi construída sobre um leito rochoso muito antigo, profundamente esculpido pela ação de agentes erosivos. Isso significa que a maior parte do país é um relevo plano com altitude média de 330 metros. Grande parte da parte central e ocidental do país consiste em vastas áreas desérticas, incluindo o Grande Deserto Arenoso e o Deserto Vitoriano. A parte oriental do país abriga algumas das cadeias montanhosas mais importantes, incluindo o pico mais alto da Austrália, o Monte Kosciuszko, a 2.228 metros acima do nível do mar. Vegetação australiana. A vegetação australiana consiste principalmente em áreas desérticas. Uma área coberta por savana sem vegetação é composta por plantas de crescimento lento, arbustos e árvores de pequeno e médio porte. Manchas de floresta aberta e densa são encontradas em certas partes do extremo oriente e partes dos territórios do nordeste e sudeste da Austrália. Dados demográficos australianos. De acordo com as Nações Unidas, a população da Austrália atingiu recentemente 25.788.000. É um país muito densamente povoado, mas com baixa densidade populacional, 3,4 habitantes por quilômetro quadrado.
Isso se deve às condições climáticas da maior parte do país, onde 20% do território é classificado como deserto. Portanto, a maior parte da população da Austrália vive em cidades próximas à costa. Cerca de 86% dos australianos vivem em cidades, tornando a Austrália um país urbanizado. A área urbana cresce quase 1,3% ao ano. Melbourne, capital de Victoria, é a cidade mais populosa da Austrália, com mais de 5 milhões de habitantes. Eles são seguidos por Sydney, Brisbane e Perth, cada um com mais de 2 milhões de pessoas. Canberra, a capital do país, tem atualmente 52.500 habitantes. O país está crescendo a uma taxa de 1,31% ao ano devido ao maior número de nascimentos e mortes e ao aumento da imigração em um país que ocupa o 11º lugar no cenário mundial. Outra métrica digna de nota é a expectativa de vida, que é de 82,89 anos na Austrália. Economia da Austrália. A Austrália é a economia mais importante da Oceania e a 13ª maior economia do mundo. Segundo dados do Fundo Monetário Internacional, FMI, para 2021, o Produto Interno Bruto, PIB, do país é de 1,61 trilhão de dólares, equivalente a 62,6 mil dólares per capita. A indústria terciária lidera a economia australiana, contribuindo com 71,2% do PIB do país e empregando pouco mais de 75% da força de trabalho. Indústria equivalente à indústria secundária continua em 25,3% do PIB. O setor primário que atende à agricultura e pecuária tem uma participação de 3,6%. Exemplo: cana-de-açúcar, leite, carne, milho, trigo, uvas, batatas, aves, cevada. Devido à sua biodiversidade única e paisagens naturais, o turismo é uma atividade econômica importante para a Austrália e o setor terciário mais importante. No entanto, o principal aspecto da economia do país são os recursos naturais. Minério de ferro, cobre, estanho, petróleo, gás natural. História da Austrália. A ilha, agora conhecida como Austrália, foi ocupada pela primeira vez há cerca de 60 mil anos. Aconteceu com as primeiras migrações indígenas que saíram do continente asiático rumo à Oceania e depois se estabeleceram em terras australianas. Até a chegada dos primeiros europeus, o local era habitado exclusivamente por indígenas. O fato de que com a chegada dos europeus milhares de anos depois, a população indígena, que chegava a quase 1 milhão, sofreu o genocídio e a extinção de suas culturas, reduzindo sua proporção a menos de 1% da população da Austrália hoje. Os primeiros europeus a se estabelecer na Austrália chegaram em 1770 no século XVIII, com uma expedição britânica liderada pelo capitão James Cook, mais tarde conhecido como o descobridor do país. No final do mesmo século, a Inglaterra declarou oficialmente sua soberania sobre o território australiano. E em meados do século seguinte, a Austrália recebeu grande número de pessoas de países vizinhos, especialmente da Ásia. Naquela época, por volta de 1850, a Austrália consistia em 6 colônias, com um número crescente de imigrantes da Inglaterra e áreas vizinhas. A colônia australiana tornou-se a Comunidade da Austrália em 1901 e o país separou-se da Grã-Bretanha em 1942, apenas alguns anos antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Como vimos, o monarca britânico exerce apenas um poder simbólico sobre uma nação oceânica que na verdade é governada por um primeiro-ministro. A Austrália cresceu e se desenvolveu rapidamente desde o final do século XX para se tornar uma das economias mais importantes do mundo atualmente. Cultura australiana. A cultura australiana é muito rica e diversa e é um reflexo direto da diversidade étnica de sua população. É responsável por uma proporção significativa de imigrantes e aborígenes que atualmente representam menos de 1% da população total do país. Os povos indígenas têm fortes tradições culturais que foram salvas por meio de projetos que visam preservar a cultura única do país. Costumes e tradições indígenas traduzidos.
Pintura corporal diferenciada. Dançando. Na música. Artesanato. A Austrália oferece uma ampla gama de eventos e celebrações nacionais, incluindo grandes torneios esportivos de renome mundial, como o tênis, que mostram a paixão dos australianos por todos os tipos de esportes. A culinária australiana dispõe de algumas referências estrangeiras, especialmente britânicas, notadamente em preparos como o peixe com fritas, torta de carne e o damper, um tipo de pão. Infraestrutura da Austrália. Na Austrália, uma parcela crescente de pessoas vivendo nos centros urbanos, locais que oferecem uma ampla rede de infraestrutura para os seus habitantes. O país dispõe de elevado índice de desenvolvimento e oferta de uma boa qualidade de vida, o que se reflete em alguns indicadores de serviços, como um excelente acesso à rede de esgoto, energia e água potável, que compreende todos os cidadãos australianos. No que se refere à energia, os combustíveis fósseis constituem a maior parcela da matriz energética da Austrália, uma vez que o país é um grande produtor destes, com 72% toda a capacidade instalada. As hidrelétricas e outras fontes renováveis representam, respectivamente, 11,7%. Em relação aos transportes, a Austrália contém a 8ª maior malha ferroviária do mundo, com 33 mil quilômetros de extensão. Apresenta a 9ª rede rodoviária mais densa do planeta, com mais de 873 mil quilômetros de rodovias. Possui redes de transporte hidroviário e aéreo significativas. Governo australiano. A forma atual de governo da Austrália é uma monarquia constitucional parlamentar. Como membro da Commonwealth of Nations, o monarca que exerce simbolicamente o poder sobre o país é o mesmo da Grã-Bretanha. O verdadeiro governante da Austrália é o primeiro-ministro, que é o chefe do governo e age em conjunto com o parlamento. É um sistema bicameral composto por um Senado e uma Câmara dos Representantes. Os membros de ambas as casas são eleitos diretamente pela população por meio de cédulas. A sede do governo australiano fica em Canberra. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like, ative também o sino das notificações. Até o próximo vídeo.